para começar o primeiro talk, que abordará o tema Sucessão Familiar no Campo e o Protagonismo Feminino. E eu convido para ser a nossa host a doutora Laís de Quevedo Cane Sipman, advogada agrarista, associada da UBAL, integrante, coordenadora geral de mídias sociais da Cinemal. Pode vir, doutora Laís. Bem-vinda. As talkers, doutora Thaís Coniglan, advogada, pós-graduada, presidente da Comissão de Direito Agrário do Agronegócio da OAB Paraná, associada da UBAL, integrante da Cinemal, sócia do escritório Bernardes Monteiro, assessoria. Seja bem-vinda. E a nossa segunda talker, doutora Mariana Monteiro, que alegria te rever. A doutora Mariana é advogada, pós-graduada, presidente da Comissão de Direito Agrário do Agronegócio, da subseção de Ibaiati, Paraná, associada da UBAL, integrante da Cinemal, sócia do escritório Bernardes Monteiro, assessoria. Seja muito bem-vinda, gurias. Vou passar para a nossa host aqui. Muito obrigada, Carol. Bom dia a todos que estão aqui presencialmente. Para quem vai nos acompanhar no online, estamos aqui no 6º Congresso Nacional de Direito Agrário e, concomitantemente, agora com a programação do UBAL Talks, iniciando com um painel da Cinemal. Estamos aqui entre integrantes da Cinemal, Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, um dos braços fortes da UBAL, criada em 2019, que conta hoje com mais de 150 mulheres agraristas de todos os cantos do país e de várias expertises dentro do agronegócio. E hoje nós iniciamos aqui com a sucessão familiar no campo e o protagonismo feminino. E para falar desse assunto, a gente tem como convidadas as doutoras Mariana Monteiro, doutora Thaís Coneglian, que também, além de advogada, é sucessora rural, e vão trazer os dados e as experiências vivenciadas nessa transição, nessa jornada que é a sucessão familiar. Além disso, é importante destacar que o lema da Cinemal é a voz feminina no agronegócio. E o nosso objetivo, além de difundir o estudo sério do direito agrário, é também defender os direitos das mulheres, mas valorizando o seu trabalho, reconhecendo esse trabalho que é muito sofisticado, tem um olhar apurado e, principalmente, incentivar cada vez mais a participação feminina da mulher no agronegócio. Agora com vocês, bom dia, meninas. Meninas, porque são amigas aqui também. É muito gostoso estar fazendo esse painel junto com elas. E, doutora Mariana, é contigo. Passo a palavra. Bom dia a todos presentes, agradeço a presença de todo mundo, estou muito feliz em estar aqui falando em nome da Cinemal, podendo falar um pouquinho sobre os aspectos sucessórios dentro do agronegócio, com esse viés um pouco mais trazido pelo lado feminino da força, né? Então, bom, vou trazer algumas informações, algo que nós entendemos por interessante e relevante para vocês. Bom, inicialmente, quando a gente fala de mulher na sucessão do campo, é um aspecto muito recente essa relação. Antigamente, nós vimos as mulheres como um papel mais materno dentro dessas propriedades, onde as mulheres no campo tinham muitos mais filhos que as mulheres nas cidades, e que esse papel materno era único e exclusivo da mulher. E a sucessão, muitas vezes, deixada de lado. Os homens exerciam esses papéis. A figura do dote era pago à mulher um valor quando se casava, como encerramento desse vínculo familiar, não lhe dando nem a opção de suceder essa propriedade. Então, é muito interessante a gente ver que o protagonismo feminino ele vem crescendo e que os aspectos eles são promissores, mas ainda precisam ser melhorados. Você falando dessa questão histórica, de um passado não muito distante, fazendo esse paralelo, como que você enxerga o cenário atual que nós estamos vivenciando hoje da mulher dentro do agronegócio? Bom, nós estamos verificando que existe uma crescente feminina dentro do agro, não somente como sucessoras, como é o caso da nossa querida doutora Thaís,
mas também como especialistas. O papel feminino dentro do agronegócio, ele está sendo ocupado pelas mulheres como profissionais dessas áreas e não necessariamente como força bruta dentro das propriedades. Nós verificamos um último censo agropecuário que foi feito de 2006 a 2017. A gente vê que o protagonismo feminino, a participação das mulheres no campo, aumentou em 44,6%. E uma outra pesquisa realizada pela FGV em 2018 mostra que as mulheres atuam em 34% com papel de gerência, administração. Então, elas também estão em cargos de liderança dentro do agronegócio. Eu trouxe outras informações aqui a respeito da ABAGE, que ela mostra que as mulheres estão à frente do agronegócio. 59,2% dessas mulheres são sócias ou proprietárias dessas propriedades rurais, que 30,5% fazem parte de diretorias e atuam como administradoras, gerentes dessas propriedades. E apenas 10,4% dessas mulheres são colaboradoras diretas, ali exercendo papéis, entre aspas, menores. O que esses dados nos trazem? Eles nos mostram que a mulher, ela está no campo, mas ela está ocupando um espaço diferente. Ela não está trazendo essa força, ela não está brigando com a posição masculina dentro das propriedades rurais, mas sim ela está atuando como profissional. Ela está mostrando que ela está ocupando seu papel em razão de uma alta capacitação técnica. Nós vemos veterinárias, advogadas agraristas, nós vemos administradoras, agrônomas, pessoas que detêm alta expertise para realmente estarem à frente dessas propriedades. Conforme esses dados que eu falei para vocês da BAGE, 90% das mulheres que fazem parte dessa pesquisa estão realmente em cargos de liderança dentro do setor e não necessariamente ocupando um espaço que antes não era delas. É importante a gente destacar também, quando a doutora Mariana fala da questão de algumas das várias profissões que as mulheres ocupam dentro do agronegócio, nós, dentro da CNMAL, temos essa miscelânea de profissões. Não são só agraristas ligadas ao ramo jurídico, mas sim zootecnistas, contadoras, temos jornalista, palestrante, diversas profissões que estão hoje atuando no agro, dentro, fora, antes da porteira, depois, nas várias fases, e a gente debate diariamente os casos, o conhecimento. Então, todo o dia nós estamos tendo a oportunidade de debater, tanto sobre o direito agrário, quanto sobre o setor do agronegócio em si. E eu te pergunto, Mariana, quais que são os principais desafios nessa transição da sucessão? Bom, uma opinião um pouco mais pessoal, mas também acredito que sejam fatos que outros advogados veem em relação à questão de sucessão dentro do agronegócio, onde a gente verifica que existem dois pontos muito relevantes nesse processo sucessório, que é a geração de interesse dos herdeiros, que muitas vezes não são sucessores, mas que eles têm que ter esse fomento para continuar dentro da propriedade, exercendo essa atividade anteriormente paterna, né? E também a questão da preparação técnica, aptidão de gestão dessas propriedades. A gente vê que esses são dois grandes desafios que, independente do gênero, dentro das propriedades rurais, eles são frequentemente desafiados, apontados, né? Em relação às mulheres nesse processo de sucessão, nós verificamos que o que dificulta muitas mulheres nessa atuação, além de fatores históricos, culturais, a gente pode até falar pinceladas machistas nesse processo, mas também a questão da multitarefa. As mulheres são multitarefas, raramente essas mulheres são apenas sucessoras, produtoras rurais, agricultoras. Normalmente elas são advogadas, agraristas, são sucessoras, são mães, são donas de casa. Então, essa multitarefa determina uma administração muito maior do feminino do que do masculino. Isso é um fato inegável, infelizmente, mas é algo que acontece muito. A ABAGE, que é a Associação Brasileira do Agronegócio,
ela mostra que 71% das mulheres que estão dentro do agronegócio, elas têm essas multitarefas. Então, realmente é algo desafiador. E além dessa conciliação ali que a gente tem que manejar dentro das propriedades rurais, a gente verifica que existem diversos desafios nesse processo sucessório de preparação, que, como os dados que eu mostrei anteriormente, as mulheres vêm buscando essas altas capacitações técnicas, elas vêm trazendo isso. É um fator de extrema preocupação feminina a capacitação técnica, não somente delas, mas dos seus funcionários, das pessoas que estão ali dentro da cadeia do agronegócio. A gente vê que o Banco Mundial ele nos traz alguns dados que mostram que os desafios sucessórios vão passando de gerações, são constantes. Cerca de 90% das empresas têm caráter familiar, e dentro do campo creio eu que até maior. E desses 90%, apenas 30% chega à terceira geração e metade sobrevive à terceira geração. Então, é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, muita expertise nesse desenvolvimento. O agronegócio não é mais para amadores, né? Ele é uma empresa a céu aberto mesmo, que produz riqueza e que deve ser cuidado com tanto zelo quanto qualquer outro negócio. Como advogada, Mariana, como que você percebe que esse olhar jurídico pode amenizar essa fase da sucessão? Como que pode ser o advogado um facilitador e como que você enxerga o teu jeito de ser facilitadora? Gente, cada família, cada propriedade é um desafio diferente, né? A gente tenta facilitar de diversas formas, mas o script nem sempre funciona para todos. Mas a ideia principal é a gente fazer essa administração e gestão de patrimônio com base na realidade de cada um, analisando os objetivos familiares, qual é o interesse desses genitores que futuramente passarão a sucessão aos seus herdeiros, administrando esse patrimônio, trazendo mecanismos que possam muitas vezes facilitar essa sucessão, amenizar problemas familiares, gestão desse patrimônio, a governança e um planejamento tributário, tudo que possa facilitar e amenizar. Obviamente, o advogado ele não se depara somente com o cenário ideal, que é o planejamento patrimonial, sucessório e tributário. A gente está constantemente nos deparamos sendo acionados em momentos de crise. A maioria das vezes em processos mais dolorosos. É difícil a gente falar disso nas questões de sucessão, mas realmente a gente geralmente acionada mais no pós-falecimento, em processos de inventário, onde já existem discussões familiares, questões de sucessão, muita dilapidação de patrimônio. Os chacreamentos das propriedades rurais é um fenômeno que vem acontecendo e muitas vezes você acaba perdendo o objetivo principal da propriedade, que nós, advogados agraristas, temos que lutar, que é a função social da propriedade rural, que é a produção de alimentos dentro do setor. Então, assim, eu acho que o nosso papel como facilitador é trazer esse tabuleiro de xadrez, analisar todos os possíveis movimentos para cada situação, para cada família e traçar isso da forma menos dolorosa, menos gravosa, evitando conflitos familiares. Muito obrigada, doutora Mariana. A gente falou um pouco desse aspecto jurídico, mas a gente também tem aqui, como dito antes, a doutora Thaís, que, além de advogada, é sucessora e vai trazer um pouquinho da vivência dela nesse aspecto. Bom dia, Thaís, com a palavra. Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de todos. É uma honra estar aqui nesse momento, podendo compartilhar um pouquinho da minha realidade. E vamos seguir. Como foi teu início como sucessora? Você sente que você foi, de certa forma, preparada para isso? Ou você foi puxada, foi desafiada? Como é que foi esse teu início? Na realidade, pessoal, o meu início, ele não foi de uma forma que eu fui preparada a estar numa administração de uma propriedade rural ou estar junto com a minha família dentro de uma propriedade rural. Meu início sempre foi pautado: vai, sai e estuda e faça a sua vida. Sempre foi esse o lema dentro da minha família. Entretanto,
num período da faculdade, sou filha, neta e bisneta de produtores rurais. No período da minha faculdade, não vislumbrava essa possibilidade e já gostaria até de deixar minha crítica registrada aqui, porque nós não temos essa matéria, ou como alguns chamam, a cadeira de direito agrário dentro das faculdades. E isso, para mim, não agregou nenhum tipo de conhecimento com relação a isso, e na qual eu imaginava que, meus pais têm a propriedade rural, mas como que eu vou juntar isso? Porque eu não tinha esse conhecimento. De uma forma muito delicada, aconteceu uma situação pontual na minha família que eu pude ajudar, mas ficou nisso. Entretanto, em 2019, meu pai sofreu um pequeno acidente e acabou fraturando a coluna. E nós, como medida de cuidado com ele, porque ele atua na forma braçal ainda, ele falou, minha mãe chegou e falou, vai filha, vai com teu pai. Nesse momento, deu o start, porém foi com muita briga. Inclusive, eu até gosto de trazer uma curiosidade pessoal. Em um determinado dia, liguei para minha mãe chorando da fazenda, falei, como que você está casado com esse homem até hoje? Não consigo conviver com ele. Depois desse dia, inclusive, resolvi o problema, que era uma situação pontual com o trator. Gente, o que eu entendo de trator? Nada. Mas resolvi a situação. No outro dia, liguei para minha mãe, vou embora, vou voltar para o Paraná. Meu pai falou, não, você não vai, você vai ficar aqui. Inclusive, quando eu fui embora, que eu precisei retornar para Maringá, meu pai pegou e falou, não, filha, eu não quero que você vá e fica. Chorou. Imagina, um homem da roça bruto, chorando, pedindo para eu ficar. A partir desse dia que começou, ele não toma nenhum tipo de decisão jurídica, bancária, até mesmo de qualquer coisa, minimamente. Filha, o que você acha? Só que, assim, não é fácil, né? Venho de uma cultura extremamente machista, é a minha realidade, nós sabemos que tem essa difusão, ainda não é assim, né? Mas a minha cultura é essa, a minha realidade é essa, mas seguimos. Thaís, quando você iniciou, qual que a maior dificuldade, o maior desafio que você enfrentou quando iniciou esse processo junto com teu pai? O desafio é constante, né? Conforme até já afirmei, a minha cultura ali dentro é um pouco machista, considerando os padrões atuais. Todo dia, todo santo dia, tenho que provar para o meu pai que eu sou capaz, que eu sou competente, que eu posso estar ali. Então, eu tenho que me provar, eu tenho que mostrar para ele que eu sou. Então, eu não posso errar. Eu não posso tomar nenhuma decisão errada. E se eu errar, mas você não quer? Não é isso que você quer? Então, você tem que fazer o certo. Então, para mim, esse é o principal desafio que eu enfrento, assim, cotidianamente com relação a isso. Como que estar aqui hoje no 6º Congresso auxilia na tua percepção e no teu trabalho dentro da propriedade? Como que a advocacia auxilia nisso e como estar aqui participando traz essa contribuição? Eu gosto de reforçar que antes de ser sucessora, eu sou advogada. E pelo nosso ofício, nós temos que nos mantermos atualizados, tanto com legislações, participações em congresso, isso agrega a nossa tomada de decisão. Tendo a visão como produtora rural em formação, é importante destacar que todo e qualquer produtor, para tomar uma ótima decisão para o seu negócio, ele precisa do quê? De dados, de fonte de dados, de conhecimento, de tecnicidade. O Congresso, ele promove isso, ele promove a boa tomada de decisão baseada em dados. Por quê? Aqui eu estou sendo atualizada pelo direito. Nós estamos nos maiores nomes do direito agrário no país, conhecendo a realidade do agronegócio, podendo se atualizar, se especializar e trazer essa realidade para dentro do campo para ajudar a mitigar riscos inerentes à produção agrícola ou até a qualquer tipo de outra tomada de decisão, nos atualizando com relação ao Congresso, com relação ao que é aprendido aqui, o conhecimento que é difundido aqui. Thaís, você tem algum exemplo, alguma situação que você percebeu assim, nossa, o fato de eu ser advogada e estar dentro da porteira atuando fez toda a diferença para amenizar algum tipo de risco? Tem alguma situação para trazer para a gente? Pessoal, não são uma, são diversas, mas eu vou trazer a mais recente, inclusive que aconteceu na terça-feira. No sul, uma das propriedades que nós temos se localiza ali na região de Itambé, Marialva. E está uma seca terrível, né? Está como se fosse o clima aqui de Goiás mesmo, aqui da parte do Cerrado. Mais de 40 dias sem uma chuva boa e aconteceu um pequeno incidente com um incêndio e do vizinho, mais de 40 hectares.
nosso, mais de 10 hectares foram consumidas pelo fogo. Num primeiro momento, meu pai não sabia como agir, não sabia o que fazer para se proteger, porque pegou área de reserva, pegou área de APP. Então, nós tivemos esse problema na terça-feira, inclusive estava me preparando para vir para cá, não consegui me organizar da forma que eu queria, porque eu saí, polícia, realização de perícia, realização de atas notariais, para ficar constatado e resguardar o nosso patrimônio com relação a um problema ambiental que pode acontecer. Então, qual que é a diferença? O que o direito traz? O direito traz, para mim, esse olhar mitigador, essa questão de você fazer a defesa pré-acontecimento e não da forma posterior. O produtor rural, né, como todos sabem, como nós aqui, advogados atuantes, ele chega, não é a realidade de todos, mas muitos chegam com o quê? No pós, com um problema. E sabendo que, com o problema, a gente poderia ter mitigado isso se a gente tivesse uma correta orientação pelo advogado antes do acontecimento de fato. Então, está mudando a visão do produtor rural, mas ainda a gente tem esse problema. E estar dentro da propriedade, com o olhar do direito, me auxilia a mitigar qualquer tipo de risco que eu teria dentro da minha propriedade. A gente percebe que, com as experiências e os dados trazidos pelas doutoras Mariana e Thaís, que justamente apesar de estarmos ocupando mais espaços dentro do agronegócio, ainda assim existe muito a ser ocupado. A gente precisa alertar a sociedade para essa importância do trabalho da mulher, do olhar sofisticado, da sensibilidade, que faz toda a diferença ali nas tomadas de decisão. Mas ainda tem muito a ser percorrido. E uma das principais diferenças que a gente percebe é justamente a gente encontrar mulheres e homens, muitas vezes, com currículos idênticos, mas ainda com uma diferença salarial significativa. Então, a gente precisa ultrapassar isso e incentivar mais ainda a participação feminina da mulher. E quero agradecer vocês aqui pela atenção, agradecer a contribuição das colegas e amigas para esse painel e fiquem agora com a continuação da programação do BAU Talks. Muito obrigada e tenham a todos um bom dia. Chamo para o nosso segundo talk a doutora Milena Vilela, que vai ser... Melina, desculpa, doutora Melina, para ser nossa host. E chamo também a doutora Carla Inácio, advogada agrarista, graduada em Direito, Relações Internacionais, membro da UBAL, presidente da Subcomissão Centro-Oeste da Comissão de Meio Ambiente Agrário. Convido também a nossa talker, doutora Valéria Moresco, advogada agrarista, formada e pós-graduada, membro da UBAL, presidente da Comissão do Meio Ambiente Agrário e Sustentabilidade da UBAL. Seja muito bem-vinda, gurias. Ela vai dar. Tem. Foi mandado agora. Bom dia, é um grande prazer estar aqui para discutir um tema relacionado ao agro internacional e os crimes ambientais e certificação. Nos últimos anos, temos testemunhado um crescente foco no impacto das atividades agropecuárias em escala global. E, com isso, uma crescente preocupação com os crimes ambientais associados a essas atividades. O conceito de agro internacional refere-se à crescente integração das práticas agrícolas e de produção em um contexto globalizado, onde as cadeias de suprimentos se estendem além das fronteiras nacionais e influenciam tanto economias locais quanto ecossistemas distantes. Embora a agricultura seja vital para a nossa sobrevivência e desenvolvimento econômico, é crucial reconhecer e abordar os impactos adversos que ela pode ter quando não é gerida de forma sustentável. Nesse cenário, a certificação de produtos agrícolas destinados à exportação desempenha um papel fundamental. Certificações como as de orgânicos, comércios justos e práticas sustentáveis não apenas garantem a qualidade e a conformidade com padrões internacionais, mas também ajuda a mitigar impactos negativos e prevenir crimes ambientais.
Elas asseguram que os produtos exportados estejam alinhados com práticas que respeitam o meio ambiente e os direitos humanos, promovendo a transparência e a responsabilidade das cadeias produtivas. Crimes ambientais, por sua vez, abrangem uma gama de práticas ilegais, que causam danos significativos ao meio ambiente. No contexto agrointernacional, isso inclui atividades como o desmatamento ilegal, para a expansão de pastagens, o uso de pesticidas proibidos, a poluição dos recursos hídricos. Esses crimes não apenas comprometem a integridade dos nossos ecossistemas, mas também afetam comunidades locais e a saúde global. Para enriquecer nossa discussão, contamos hoje com a presença das convidadas especialistas e líderes no campo da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental. A doutora Valéria Moresco, que é advogada, pós-graduada em Direito Penal e Criminologia, e também em Direito Ambiental e Sustentabilidade pela PUC do Rio Grande do Sul. É presidente da Comissão de Ambiente Agrário e Sustentabilidade da região sul da UBAL. Ela trará insights valiosos sobre a questão dos crimes ambientais. E também a doutora Carla Inácio, que é advogada, graduada em Direito Agrário, Direito, Relações Internacionais, Marketing Internacional e consultora de negócios internacionais. Ela é membro da UBAL, presidente da subcomissão Centro-Oeste da Comissão de Meio Ambiente Agrário, que nos ajudará a entender melhor as implicações da certificação de produtos e suas aplicações práticas. Espero que essa roda de conversa seja uma oportunidade rica e inspiradora para todos, nós refletirmos sobre o papel que desempenhamos na proteção do meio ambiente e na promoção de práticas sustentáveis. Eu vou deixar primeiro com a doutora Valéria. Bom dia, pessoal. Então, a minha fala vai fazer um link, então, das certificações ambientais com os crimes ambientais. Essa parte das certificações a Carla vai explicar um pouco melhor, mas o que eu gostaria de introduzir aqui? As certificações ambientais, elas não são obrigatórias, mas cada vez mais os consumidores e fornecedores irão buscar marcas que tenham selos verdes, né? Não, eu vim na terra. Tem os selos verdes domingo, de madrugada. nos seus produtos. A criminalidade ambiental, ela é a quarta maior no mundo. Ela, por exemplo, também causa rendimentos, né, no crime organizado, a par, então, dos crimes de tráfico de droga. A lei de crimes ambientais, ela, apesar de muitas críticas, ela foi uma revolução na nossa legislação brasileira e trouxe uma inovação que antes as leis sobre os crimes ambientais eram esparsas, agora estão num rol da LCA. Além disso, né, ela acabou sendo inovadora, trazendo também as infrações administrativas juntos. Sobre a lei, sobre os crimes ambientais, a LCA, ela tem um capítulo que vai tratar e classificar os crimes ambientais. Temos os crimes contra a fauna, que diz respeito, então, àqueles cometidos contra a vida animal, e ela busca, então, proteger, então, os animais contra a morte, caça ilegal, maus tratos, entre outros crimes. Também temos crimes contra a flora, que esses, então, seriam os crimes que atingem a vegetação, visando, então, a proteção de florestas e outros tipos de vegetação, e contra, então, o corte, incêndio, danos às unidades de conservação, destruição e extrações ilegais. Também temos uma nova modalidade, que é a poluição e outros crimes ambientais, que ela ainda é muito polêmica, e ela veio, então, através do princípio da precaução. Também temos os crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, e, por fim, também os crimes contra a administração ambiental. Após essa fala introdutória, então, depois eu vou fazer o link com as certificações, e agora eu vou passar para a Carla explicar um pouco melhor sobre como funcionam as certificações ambientais. Bom dia a todos. Bom, estou muito feliz de estar aqui. Sou goiana, então eu fico muito feliz em receber todos aqui. Normalmente a gente se vê só pelas redes sociais,
Então eu fico muito feliz. Sejam bem-vindos. Aproveite Goiânia. Se é a primeira vez que você está aqui, com certeza você vai querer voltar. E eu vou falar um pouquinho sobre a parte de certificações. E eu faço um link muito interessante com o outro painel, porque eu sou filha de produtor. Então eu estou na transição da sucessão familiar. Então eu me identifico muito com a parte da sucessão feminina. Hoje eu tenho a graduação em Comércio Internacional, Relações Internacionais. Então você imagina eu virar para o meu pai hoje com 52 anos e falar assim: pai, acredito que o nosso produto ele pode ir para o mundo. E ele vira para mim e fala: filha, pelo amor de Deus, vamos continuar só no Brasil, só em Goiás que fica melhor. Então hoje a meu principal desafio hoje é trazer essa parte que o mundo ele é muito grande para o produtor rural, que os produtos agropecuários têm um mercado em ascensão, e eu vou trazer a parte das certificações para vocês entenderem. O mercado internacional, ele adora os produtos agropecuários brasileiros, principalmente da agricultura familiar. Eu vou trazer um pouquinho do nosso mercado de orgânicos, que hoje é produzido aí mais 60% por agricultores familiares. Então, eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje para falar um pouquinho da minha experiência e dos desafios. Não é fácil, gente. Não é fácil. Bom, o mercado orgânico, para vocês terem um parâmetro, no último ano a gente teve um crescimento de 9%. Se vocês analisarem em números, a gente tem aí um faturamento do ano passado de 227,1 bilhões. Isso a gente está falando de forma global, tá? Hoje o Brasil ele é o principal exportador na parte de orgânicos, principalmente para a Europa. A Europa hoje adora os produtos orgânicos por conta da rastreabilidade, da sustentabilidade. Então, o que eu trago para vocês? Quando alguém de fora fala assim, que o agro polui, que o agro é isso, que ele é um vilão, eu sempre digo o seguinte: se um produtor rural ele exporta, ele passou por um crivo muito rigoroso para o produto dele sair do Brasil. Principalmente porque ele tem que ter certificações para entrar em determinados países. Obviamente, eu vou trazer alguns certificados que são padrões. O que são padrões? É o básico. Mas dependendo do país que você vai exportar, você tem que ter uma certificação específica. E quando a gente fala sobre os mercados serem mais exigentes, a gente fala dos consumidores. Hoje, 86% dos consumidores, eles se importam e querem saber de onde o produto está vindo. É do Brasil? Tem um selo de sustentabilidade? Tem, não tem? Como que está sendo? Então, eles se importam realmente com a parte das certificações. Tanto que tem algumas marcas globais, JBS, Minerva, tem muitas outras também na parte de orgânicos, que eles têm todos os certificados em suas embalagens. Quando você vai no supermercado, e eu acho que agora depois desse painel você vai começar a olhar mais quando você for fazer suas compras, quando você vai num Carrefour, por exemplo, que é uma empresa global, com presença global, os produtos que normalmente eles vendem, tanto no mercado brasileiro quanto fora, já tem um selo. Ou é um selo onde que garante a parte da saúde animal, ou é um selo de rastreabilidade ou de sustentabilidade. Então, eles já estão à frente de muitos outros que estão caminhando. E quando a gente fala da parte do crescimento de mercado, isso faz o quê? Agrega valor no produto. Então, hoje você vai no supermercado, se você pegar um produto convencional, ele custa R$ 5,99. Exemplo. Se você pega um orgânico, ele custa 10, 11, 15, dependendo do produto. Porque o valor agregado é mais alto porque a forma de produção ela é totalmente diferente. Infelizmente, o Brasil hoje ele não consome tanto os produtos orgânicos. 70% que é produzido é exportado. Só para vocês terem uma noção de números. Por exemplo, eu trouxe um certificado que eu, dentro dos meus atendimentos, eu sempre falo, que é um certificado padrão, porque ele é reconhecido em 130 países. Então, se o produtor ou a empresa hoje tem esse certificado, ele está à frente. Porém, não adianta o produtor rural querer um certificado internacional se ele não tem o básico, que são as certificações internas do Brasil.
E aí eu faço um link com a doutora Valéria, que é a questão do quê? Quando você está em busca de uma certificação, a parte ambiental ela está totalmente ligada, principalmente se você vai para países da Europa, por exemplo. Então, é importante você ter isso muito bem alinhado, contar com assessoria jurídica na área ambiental, porque no processo de certificação pode ter algum entrave, principalmente na parte de meio ambiente, né? Então, eu trouxe para vocês, por exemplo, todo mundo já viu esse selo aqui quando vocês vão comprar alguma coisa, né? Só que a gente nem dá muita... Só olha lá e fala, nossa, que legal. Mas esse é um certificado brasileiro, para vocês entenderem. O foco dele é o quê? A produção orgânica sem uso de agrotóxico. Então, quando eu falo isso, porque hoje lá na nossa propriedade a gente está começando a parte de escalagem de produtos orgânicos. Então, hoje a gente está em busca desse selo aqui, porque futuramente estou conversando, né, com o matriarca para a gente alcançar voos maiores. Mas o certificado brasileiro ele é essencial. Primeiro porque eu consigo estar à frente do mercado em relação a posicionamento. E eu consigo também fazer um link com o outro certificado. E aí eu passo aqui a fala para a doutora Valéria, para ela falar um pouquinho sobre os impedimentos. Em cada certificação, quais são os crimes ambientais que podem impedir, por exemplo, um produtor rural de conseguir o certificado? Então, pessoal, como a Carla estava dizendo, eu vou trazer, então, alguns exemplos de certificações, o que elas buscam, né, quais são os requisitos mínimos e alguns exemplos de crimes ambientais que iriam entravar a expedição desse certificado. Temos a Global, né, GAP, que a Carla já mencionou. Ela traz uma série de condutas, né, que ela busca, então, a segurança alimentar, sustentabilidade, entre outros requisitos. Um exemplo, então, de crime ambiental que poderia impedir essa certificação seria introduzir espécime animal no país sem autorização. Esse é um crime que vai gerar danos à biodiversidade nacional. Também temos o crime de maus tratos aos animais, que vai totalmente ao encontro do que a certificação busca. E também, por último, também cito o artigo 38 da LCA, que é sobre destruição de floresta, ou até mesmo o crime do artigo 41, que é provocar incêndio. Isso vai ferir preceitos na proteção ambiental que a certificação busca. Tem essa outra certificação, a USDA, que também trata sobre orgânicos, né? Ela é imprescindível, então, nessa certificação, que o agente, por exemplo, não cometa o crime de uso de substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana em desacordo com a lei. Além de ser uma conduta que vai de encontro às diretrizes da certificação, o produtor que tiver esse crime na sua propriedade, com toda certeza, vai ter um entrave na hora de buscar a certificação. E, por último, também trago mais um exemplo de certificação, a Rainforest Alliance, que ela busca, então, uma conservação da biodiversidade, entre outros quesitos. O artigo 54, que trata sobre o crime de poluição, se o agente, então, causar danos, por exemplo, aos recursos hídricos, lembrando ainda que a pena pode ser aumentada se, por causa dessa poluição, acabar tendo interrupção no abastecimento público. E também o artigo 54, que trata sobre o crime de extração de recursos minerais sem autorização, ou até mesmo quando o produtor deixar de recuperar a área que foi degradada. Agora a Carla vai falar um pouquinho mais sobre as certificações, como elas funcionam para a sua expedição. Como eu disse, o processo de certificação ele tem várias fases. Mas fazendo só um adendo aqui sobre a fala da doutora Valéria, é tão interessante quando você vai preparar um produto para fazer a exportação, que até mesmo a forma que ele é embalado, ele tem que ser muito bem minucioso. Então, as barreiras sanitárias do país que você vai vender o produto, há uma série de critérios. Então, as embalagens muitas vezes têm que ser de um material específico,
a rotulagem tem que ter um padrão específico dependendo do país. Então, quando você vê uma empresa que tem um vínculo ali com o agronegócio diretamente e ela exporta, você fala, realmente, eles conseguiram. Então, o produto realmente ele é seguro. Então, eu falo muito, o agro é o vilão. Não, se a gente exporta, a gente tem os alimentos mais seguros. Eu até brinco assim, eu falo, eu confio mais num produto que está sendo exportado do que fica para nós aqui. Muitas vezes eu até brinco, porque o produto exportado ele passa por grandes regras. Para vocês terem noção, no Mercosul, como a gente faz parte do bloco, a nossa relação é um pouco mais fácil de você lidar, porque a gente tem muitos acordos, a gente tem muitas outras influências ali. Mas a parte das barreiras sanitárias é muito específica. Então, quando eu vou exportar um produto, por exemplo, para o Uruguai, por exemplo, eu tenho que passar por uma análise da secretaria ou do órgão da vigilância sanitária de lá. Então, eu tenho que mandar uma amostra do meu produto para eles avaliarem, para depois eu começar um negócio internacional. Então, entrar num país é muito difícil, mas quando o produtor ele consegue fazer ali a primeira venda, o resto é muito fluido. Claro que, se eu exporto cachaça e eu quero exportar mel agora, eu vou ter que passar novamente pelo mesmo processo, né? E quando a gente fala do processo de certificação, ela tem a pesquisa inicial. O que é essa pesquisa inicial? Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer para conseguir essa certificação. E quando você faz essa pesquisa, você vai ver que a propriedade muitas vezes não está preparada. Falta a parte da legalização ambiental, a governança não está bem estruturada. Para vocês terem uma noção de quanto os mercados externos eles são exigentes, em alguns contratos eles exigem que você forneça dados sobre a sucessão. Porque se eu sou um país, eu estou comprando do Brasil, obviamente eu tenho uma população para atender. Não faz sentido eu comprar do produtor e de repente acontecer algo ali na sucessão familiar e ele deixar de fornecer para mim. Para mim não é lucrativo, eu quero uma segurança. E o Brasil ele passa por muitas instabilidades, tanto econômica quanto política, que isso só faz os países externos cobrarem mais da gente a parte da segurança. Aí tem a segurança contratual, a segurança ambiental. Então eu falo muito que no processo de certificação é imprescindível você contar com assessoria jurídica. Por quê? A gente fala de uma certificação dos orgânicos, por exemplo. Hoje a média de gasto que o produtor vai gastar é entre 5 e 10 mil reais. Se for uma propriedade pequena. Mas a gente tem certificação que custa 100 mil reais ao ano. É um valor que o produtor ele vai pagar. Mas se não tiver um respaldo jurídico, ele pode conseguir o selo, mas nas auditorias de manutenção, ele pode não atender mais. Então, é importante, sim, contar com assessoria jurídica. Então, a adoção das práticas também tem que ter ali junto uma assessoria jurídica especializada. Porque quando você vai aplicar, por exemplo, tem certificação que você tem que ter uma série de requisitos. E eu tenho que aplicar na propriedade. E muitas vezes isso vai infringir, ou pode infringir, alguma lei ambiental. Então, aí, depois que você passa pelaquela série de etapas, tem a emissão, né? Então, o certificado é emitido, você pode usar no seu marketplace ali, nos rótulos e tudo mais. E ele deve ser mantido de forma periódica, ou seja, vai ter a manutenção e as auditorias. Quando é uma certificação internacional, a auditoria é feita pelo país que você vai exportar. Então, tem que ser uma empresa de lá para poder fazer auditoria para você. E a dica que eu dou, como eu já disse, é uma consultoria especializada. Agora eu passo um pouquinho para a doutora Valéria para falar um pouquinho sobre esse panorama, né? Sobre a legislação ambiental, principalmente na parte de importação, que a gente quase não fala no agro, né? Então, o que a gente quer trazer com essa temática é que os crimes ambientais eles vão atingir diretamente quem busca as certificações ambientais. O que vemos na prática, muitas vezes, produtores que acabam não buscando muito rebater quando respondem um crime ambiental, porque eles pensam que não tem saída, não tem outro meio de buscar a sua defesa, né? O painel aqui ele busca alertar que
que o produtor esteja mais informado sobre os seus direitos, né? Porque quem tiver um crime ambiental vai ter muitos entraves na questão da certificação ambiental. E cada vez mais os produtores vão buscar isso no ramo internacional. E por isso também a gente fala muito que o Brasil, né, fora, nos outros países, ele busca seguir diversas normas, né? E eu faço aqui, então, até um alerta. O que o Brasil vem buscando, né, fazer, digamos, entraves, uma conduta mais rigorosa nas importações? O que nós temos de leis em relação a isso? Hoje, a lei ela é muito fraca nesse sentido, né? O que nós devemos buscar um estudo maior na questão das importações e também uma forma de buscar essa segurança de produtos que venham fora do Brasil é as certificações ambientais, né? É importante o Brasil também dar um passo e começar também a ser um mecanismo, né, de expedições de certificações nacionais num parâmetro internacional. Eu vou fazer algumas perguntas para dar um... doutora, em relação ao Mercosul, como que fica? O Mercosul exige algum tipo de certificação? E dentro do Mercosul, há algum tipo de certificação específica entre os países que pertencem? Então, como eu disse anteriormente, o Mercosul ele é mais fácil de você negociar, mas há sim barreiras para você vender para o bloco. Por exemplo, as barreiras sanitárias são estritamente rigorosas, principalmente na parte de agrotóxicos. Então, tem toda uma auditoria ali para você conseguir. O certificado de origem. É obrigatório você fornecer o certificado de origem. Rotulagem. A rotulagem ela tem que estar muito específica com as regras dos países. Por exemplo, a gente fala muito que hoje, tanto a Argentina quanto o Uruguai, eles compram muita cachaça brasileira. Então, a rotulagem ela é muito específica. Então, é um dos critérios aí de entrada. Em relação às certificações internacionais, como que elas podem ajudar nas sanções criminais? Hoje em dia, né, como eu estava falando antes, o agro brasileiro ele é muito mal visto, né, no exterior. Essa forma de certificação, a gente sabe que os produtores já seguem, a maioria das pessoas seguem essas regras. A gente precisa que a gestão, né, da propriedade tenha esses documentos, né, essa auditoria, quando for fazer certificação, para mostrar internacionalmente que podem confiar nos produtos brasileiros, né? O Brasil também ele é uma grande potência quando se trata de recursos naturais. A gente também tem que buscar essa certificação e exigir isso de outros países também. Então, para concluirmos esse agrotóxico, gostaria de destacar o papel fundamental da Comissão de Meio Ambiente Agrário e Sustentabilidade da UBAL nesse cenário. A comissão se dedica ao estudo de temas cruciais para o agronegócio e o meio ambiente, com foco no meio ambiente agrário, direito agroambiental e direito ambiental aplicado ao setor. Suas atividades abrangem questões essenciais como sustentabilidade, bem-estar animal, práticas agrícolas e manejos, além de certificação e rastreabilidade dos produtos agrícolas. A segurança alimentar também é um ponto de destaque, assegurando a qualidade e integridade dos alimentos. Por meio dessas áreas, a comissão busca promover práticas mais responsáveis e eficazes para o desenvolvimento do agronegócio, respeitando o meio ambiente. Ela atua não só defendendo os pleitos dos produtores rurais ecoeficientes perante o setor público ambiental, mas também reativando a realização mensal de lives no seu canal de Instagram. Além disso, a UBAL lança hoje um edital para a submissão de uma obra coletiva sobre o tema meio ambiente agrário, que pode ser acessado disponível no material que distribuímos. Este é um convite para todos que desejam contribuir e aprofundar o debate. Agradeço imensamente a presença de todos. De imediato, eu chamo aqui para o nosso último talk da manhã, nosso host, o Dr. Paulo Bonorino, que é advogado, agrarista, pós-graduado, presidente
da Citaubal, membro da SEDA OBRS, seja bem-vindo. Também convido nossas talkers, a doutora Ana Almeida, advogada, trabalhista empresarial, palestrante, MMA Company, membro da UBAL, membro da diretoria da CDTA, doutora Fabiana Ribeiro, advogada, vice-presidente da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da Subseção de Lages, Santa Catarina, membro da UBAL, membro da Sinamal e vice-presidente da CDTA, da UBAL. E esse talk de agora de manhã é sobre prevenção de riscos trabalhistas no agronegócio. A palavra é com vocês, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Primeiramente, quero organizar aqui, agradecer a organização do evento pelo convite. Me sinto muito honrado, estou muito feliz de estar aqui conversando com todos vocês sobre esse tema apaixonante, que são as relações de trabalho no agronegócio. Convidar as colegas a sentar, então, para a gente começar a nossa conversa. Eu gostaria de deixar uma ideia aqui, primeiramente, para a gente refletir sobre uma questão, eu não diria uma guerra, mas eu diria que nós estamos num período de uma certa instabilidade jurídica hoje, um embate entre a posição do TST e do STF em relação às relações de trabalho. Não no campo, mas também no campo. Nós temos hoje um número avassalador que cresceu de ações no STF contestando posições do TST. E eu não vejo isso com bons olhos, infelizmente, porque isso vem gerando atritos institucionais, vem gerando insegurança para os empregadores, para os empregados. Então, eu acho que nós precisamos começar a estudar muito e nos preocuparmos muito com essas questões de voltar aos conceitos técnicos, né? Voltar a pensar sobre o artigo 2º, sobre o artigo 3º da Lei 5889 de 73, da CLT. E, bom, essa é a reflexão que eu quero trazer aqui, primeiramente. E agora gostaria de passar a palavra, então, para a doutora Ana Almeida. Bom dia. Gente, eu vou ficar em pé porque palestra eu não consigo fazer sentado, tá? Então, vou me posicionar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, o convite pela comissão. Foi importante, né, ter esse espaço aqui do direito do trabalho. Importante a gente falar sobre gente, né? Que o agro sem gente, ele não existe. Então, vamos aos aspectos legais e os riscos trabalhistas. Aqui, por que eu comecei a palestra dessa forma? Porque é importante a gente ir lá atrás, no começo. Eu sou de família de produtor rural e eu lembro os meus avós falarem sobre o carro de boi para fazer o arado. E a agricultura foi evoluindo diante da necessidade do mercado e da produção. E a gente vai ver aí os tratores. E esse aqui, né, o último, é um... É um IH Case. E esse trator, ele não precisa, na verdade, de operador dentro do trator. Ele é totalmente remoto. Então, a gente já tem uma noção aí do impacto da tecnologia no agronegócio. Aqui, nós vamos ver a quantidade de pessoas no agronegócio que são contratadas. Então, a geração de emprego no ano de 2024, 2023, e a gente vê a cadeia, né, do agro, insumos, agropecuária e agroindústria. Então, com esses números, nós não podemos considerar a importância do agro
na balança comercial, no mercado de trabalho, e também da importância da legislação, porque, além dessas informações, a gente vai ver que a relação de trabalho, ela começa na comunicação. Quando nós não temos uma comunicação clara, objetiva com o empregado, ele já começa com um problema aqui, que foi nada, nada, nada. Então, assim, o que o empregador fala para o empregado, nem sempre ele entende o que o empregador está solicitando. Então, quando as expectativas do meio ambiente de trabalho acaba gerando conflitos. E o conflito, nós vamos ver lá na frente o resultado que vai acontecer. Então, primeiro eu vou ser promovido e ele entende que vai ser demitido. A legislação trabalhista, a base, ela começa na Constituição Federal, no artigo 7º. No artigo 7º estão elencados todos os direitos sociais relativos tanto aos empregados urbanos e rurais. Mas, no agro, é importante destacar a Lei 5889 de 73, que o Dr. Paulo mencionou, porque ela é específica ao setor. E, na época, ela foi criada porque precisava estabelecer as regras de trabalho entre o empregador e o empregado, porque antes não tinha. E, atualmente, ela foi atualizada na parte do contrato de safra e demais itens da legislação trabalhista, como domicílio eletrônico do trabalho. Todas as informações referentes ao empregado e ao empregador são lançadas nesse DET. E o que é importante também para o empregador, ele saber quais são os direitos estabelecidos nas convenções coletivas de trabalho. Porque muitas vezes tem direitos ali elencados que não se encontram na legislação específica. E se você não pagar, né, paga depois. E aqui o contrato de safra, os conceitos estão no artigo 85, e o empregado, para ele ser considerado safreiro, ele precisa ser contratado para trabalhar nas variações estacionais, de acordo com a safra. Então, e o empregado também, que ele vai fazer? É importante estabelecer, ele vai preparar o solo, ele vai participar do plantio e ele vai participar da colheita. Então, é importante, na hora da contratação, ficar bem claro esse conceito. E o empregador, ele tem que estar diretamente relacionado à atividade agrária. Porque se ele não tiver relacionado à atividade agrária, ele não é um empregador rural, né? E aí ele tem que ter a natureza de atividade agroeconômica, e no agroindustrial ele não pode ter a transformação da natureza. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar, ele não tem a transformação, então é do setor agroindustrial. Contrato safra, o que é importante nós destacarmos? É um contrato por prazo determinado, ele tem apenas 2 anos e ele pode ser renovado, né, por safra. Ele tem 8 horas diárias, né, 44 semanais, 13º, férias. O que se destaca aqui no contrato de safra é essa indenização por tempo de serviço que está previsto na legislação. Então, se o contrato, eu contrato para trabalhar 6 meses, e não foi rescindido antecipadamente, o empregador é obrigado a pagar 1/12 por tempo trabalhado. Recolhimento previdenciário, né, que faz parte da legislação, e a segurança no trabalho. O safreiro,
quando ele é contratado, ele é uma mão de obra adicional. Então, o empregador, olha, vai ter essa colheita, e a quantidade de empregados que eu tenho não é suficiente. Então, ele vai buscar no mercado empregados. Então, as mesmas condições que eu ofereço para o meu empregado seletista, eu tenho que oferecer para o meu empregado safreiro. Risco. O detalhe do safreiro, né, como todos nós sabemos, ele é contratado muitas vezes pelo gato. Então, esse gato não tem responsabilidade nenhuma, porque o empregador chega e fala, ó, eu preciso de 20 trabalhadores para essa safra. Ele vai lá, hoje, naturalmente, a maior parte do pessoal vem do Nordeste, dá uma condição, muitas vezes, não adequada para o trabalhador, não é registrado, e aí o problema começa. Além disso, se não for nessa situação, ele é contratado pela safra. Termina a safra, o que o empregador faz? Ah, não, vamos continuar aqui fazendo o trabalho, e o que vai acontecer? Ele desnaturou o contrato de trabalho, porque ele não está colhendo, ele não está plantando, e ele não está preparando o solo. Ele está fazendo uma outra atividade dentro da propriedade rural. E se isso se estende, o que vai acabar acontecendo? Esse contrato de prazo determinado, ele vai se tornar indeterminado. E aí os direitos prevalecem de acordo com o contrato por prazo determinado. No caso da rescisão antecipada, o empregador ou o empregado fala, eu não quero mais trabalhar para você, não gostei, vou embora. Ele é obrigado a pagar 50% ao empregador uma multa do tempo restante do contrato de trabalho, né, dos valores do salário. Essa cláusula seguratória, ela é importante porque se tem essa previsão no contrato de trabalho do safrista, ele vai ser naturalmente, na rescisão, as mesmas verbas de um contrato por prazo indeterminado. Então, a multa de 1/12 não será necessária. Gestante. Gestante, gente, é o seguinte, não pode mandar embora, né? Porque, embora eu não concorde com o funcionamento do TST, né? Eu sou da linha o seguinte, eu vou ser contratada, eu sei o tempo que o meu contrato vai durar. Por exemplo, 6 meses. Se eu engravido, por que eu vou ter direito à estabilidade? Mas, né, como no direito tem a prateleira do sim e a prateleira do não, você pode ganhar o processo na primeira oportunidade, e em primeira instância. Dependendo do tribunal, que é a minha região lá de Birigui, que é Campinas, você vai perder em Campinas, né? Ah, sim, no RO. Então, né, tem para todo gosto, mas a orientação é tomar os cuidados. Aqui é importante a gente ver qual é o cenário da Justiça do Trabalho. Então, assim, as ações trabalhistas estão crescendo em 15%. Então, é um impacto, né? Aqui, na verdade, são trabalhadores rurais e urbanos, tá? Não é só trabalhador rural. E os autos de infrações também, cresceu 1,4%. Auto de infração, como todos nós sabemos, os valores não são significativos, mas dependendo da situação, se o empregador tiver muitos autos de infrações com frequência, o que vai acabar acontecendo?
Você pode ter uma interferência do Ministério Público do Trabalho e termo de ajuste de conduta, ação civil pública, enfim. Então, o que é importante aqui? A gente começar, que nem o pessoal fala, fazer a lição de casa, arroz com feijão. Começa a falar, né, uma comunicação clara, objetiva, contrata um profissional especializado na área, como um de nós aqui, porque é isso que é importante, né? Porque se o advogado ele não faz o rural, às vezes pode ser que a chance de você, o empregador, ganhar o processo, pode ser que diminua, né? Então, e também o advogado ele precisa conhecer a atividade do seu cliente, é o mais importante, né? Porque como você vai defender o seu cliente, você não conhece nem a atividade dele. Quem, de repente, morava só na cidade, não sabe o que é uma fazenda, né? Ana, o que é um plantio. Até aproveitando esse teu gancho, desculpa te interromper, mas isso que tu está falando é muito importante, porque às vezes nem o próprio magistrado do trabalho, o juiz, também conhece a realidade do campo, né? Daqui a pouco passa no concurso, mas é uma pessoa criada no meio urbano, assumiu uma vara no interior e lá vai se deparar a primeira vez na prática, né, com o trabalho rural, com os rurícolas. Então, é a importância da gente ser cada vez mais técnico, cada vez estudar mais o direito do trabalho aplicado ao agronegócio, porque existem, vamos dizer assim, algumas situações do sistema nessa seara trabalhista que podem ser um complicador, né? Então, sim, quando tu fala da prevenção de fazer o feijão com arroz, um simples termo, às vezes, de ajustamento, de um termo ali de descrição das funções, uma entrega de EPI, né? Uma coisa fácil que depois vai te causar um transtorno tão grande lá. E as situações, nem falo das situações de trabalho análogo à escravidão, que a gente sabe que é vamos dizer assim, numa medida mais extrema, as multas são pesadas e pode acabar com a expropriação da terra, né? Perder o imóvel agrário. Sim, com certeza. E foi bom você ter falado sobre essa questão da documentação. Eu vejo o seguinte, trabalho bom de advogado trabalhista é orientar o empregador a documentar tudo, gente. Então, assim, em alguns tribunais, o princípio da hipossuficiência, ele não é mais tão aplicado como quando eu comecei a advogar, né? Então, os juízes hoje estão sabendo ponderar. E prova se faz com documento, né? Então, tenha uma boa assessoria jurídica, né? Ou de departamento de recursos humanos, ou departamento pessoal, para que você evite o risco, né? Risco total não existe, né? Ausência de risco total. Mas o advogado com um documento bem feito, a chance dele realmente apresentar uma defesa adequada ao seu cliente e que esse cliente fique satisfeito com o seu trabalho. Porque senão, o que vai acontecer? Ah, mas esse advogado aí não deu conta de me defender, olha o dinheirão que eu estou pagando aqui, né? Exatamente, né? Então, assim, volto a dizer, o básico é o mais importante, né? Então, não só para o safreiro, o safrista, mas produtor rural, ele precisa se conscientizar da importância de ter uma assessoria jurídica, uma assessoria de departamento pessoal, né, para lá na frente, se acontecer ou um auto de infração ou, né, uma ação trabalhista, ele está amparado. E eu sei que a regra do mercado todo mundo faz, né, todo mundo sempre fez,
mas evitar de fazer contratações por gato, né? Porque os gatos vão lá, recebem o dinheiro dele, tchau, um abraço. Quem fica com o ônus e os bônus, se houver, é o produtor rural. A doutora Fabiana agora vai falar, né, em seguida, e eu agradeço a oportunidade. Obrigado, doutora Ana, pela excelente palestra. Agora vamos com a doutora Fabiana, diretamente de Lages, Santa Catarina, para Goiás. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Eu vou me levantar também, que eu prefiro ficar em pé para falar. Então, eu trouxe uma frase inicial para iniciar a palestra. O custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Sim, é exatamente isso que eu vim conversar com vocês. Cuidado, prevenção, compliance. Muito prazer, eu me chamo Fabiana, como o Dr. Paulo já me apresentou. Sou de Santa Catarina e sou advogada trabalhista e defendo exclusivamente os produtores rurais. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando deste evento. Quero agradecer e cumprimentar a organização e todos vocês, como eu já disse. Mas, afinal, o que a frase inicial ela tem a ver com o tema da minha fala? Compliance trabalhista no agronegócio e a prevenção. Eu vou mostrar para vocês como a prevenção é uma forte aliada do produtor rural, como a doutora Ana já explanou na palestra dela. Mas, antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui trabalha no setor da pecuária de bovinos ou tem alguma ligação com esse setor? Perfeito. Eu gostaria que vocês me acompanhassem numa história. Em certa região, o produtor e seus familiares trabalham com a criação de bovinos, que é a fonte de subsistência de todos na família. O trabalho ele é feito com muito esmero, com muita dedicação e com muito suor. Tanto que, com o passar do tempo, o produtor precisa contratar trabalhadores para auxiliá-los na execução das atividades. E com o objetivo de adaptá-los e acomodá-los de forma correta dentro da propriedade, ele fornece uma moradia para cada trabalhador e seus familiares. E esta moradia, ela possui condições bem bacanas de estrutura, como, por exemplo, as casas são todas novas, cerâmica no banheiro, cerâmica na cozinha. O produtor também tomou cuidado de instalar os botijões de gás na parte externa da residência. E olha só que interessante, ele fez tudo isso com orientação de um amigo seu, também produtor, que já tinha passado pela mesma situação. Só que aí, um belo dia, um dos trabalhadores decidiu recolher o botijão de gás para dentro de casa, para a cozinha, o que é uma prática muito comum no campo. E o produtor acabou desconsiderando e esquecendo aquela orientação que ele recebeu do seu amigo. Passado mais algum tempo, tudo parecia correr muito bem, até que o produtor é surpreendido. Vocês não imaginam o que aconteceu? Alguém imagina? Um incêndio justamente dentro da residência daquele trabalhador. E agora, o que fazer? Infelizmente, o produtor ele não se ateve à gravidade da situação e nem às exigências legais sobre este tema e se viu diante de um grave acidente que ocasionou sérias queimaduras no trabalhador, além de afastá-lo por diversos meses de suas atividades. Diante de todo este cenário, eu pergunto para vocês, será que o produtor poderia ter tomado alguma atitude para evitar esta situação? O que vocês me dizem? Sim, através do compliance, através da prevenção. Mas antes de falarmos sobre ele, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, alguns pontos relevantes sobre um ambiente de trabalho seguro e saudável no campo. Vejam, as regras sobre saúde e segurança no campo, elas estão previstas principalmente na NR31 e ela deve ser observada não só pelo empregador, mas principalmente pelo trabalhador. E qual que é o objetivo desta regra? Prevenir acidentes, doenças e práticas de assédio. Hoje nós vamos conversar, mas de forma bem específica, sobre as condições sanitárias e de conforto no campo. E a primeira que eu destaco para vocês é o dever do empregador rural em disponibilizar instalações sanitárias que estejam em condições adequadas de conforto, de segurança e conservação. Elas precisam ter água limpa, ser instalações fixas e geralmente separadas por sexo. Também é necessário que o produtor forneça um local adequado para os trabalhadores,
realizarem as refeições e também prepararem os alimentos. É importante que possua neste local proteção adequada contra intempéries e também mesas e assentos suficientes para todos os trabalhadores. Em relação aos alojamentos, é importante que eles sejam separados por sexo, que tenha camas e colchões suficientes para todos os trabalhadores. Uma informação importante, é proibida a utilização de fogareiros ou similares no interior dos alojamentos. E já em relação às moradias, elas devem ter capacidade única, capacidade para uma única família, também proteção adequada contra intempéries, devem ser construídas em locais arejados. E outra informação importante também é em relação aos botijões de gás. A NR31 traz que eles devem ser instalados na parte externa da residência. Então, lembramos do exemplo que eu trouxe para vocês no início da minha fala. Por fim, vai competir, então, ao produtor rural, enquanto empregador, fornecer água potável e fresca em quantidade suficiente para todos os trabalhadores. Estas são apenas algumas regras, alguns exemplos, de uma forma geral, de condições que o produtor precisa disponibilizar aos trabalhadores para que se tenha um ambiente de trabalho seguro e saudável, tanto na pecuária como na parte da agricultura. E quais são as consequências que este produtor terá ao descumprir estas regras? Vou exemplificar para vocês 3 exemplos. O primeiro deles, a ocorrência de acidentes de trabalho, a incidência de ações, de multas, indenizações por danos morais e materiais, inclusive danos morais por trabalho análogo à escravidão. Então, é por conta disso, por conta dessas consequências, que em muitos casos são bem graves, que surge essa proposta da prevenção do produtor rural, do compliance trabalhista, como uma importante ferramenta de prevenção. E o que ela vai possibilitar? Que este produtor ele identifique todas as irregularidades que existem dentro da propriedade e, com isso, promova a adequação dessas normas antes que o dano aconteça. Por quê? Porque quanto mais alinhado o produtor estiver com as normas legais, mais segurança ele terá no desempenho de suas atividades. Mas, Fabiana, como que funciona a implementação do programa de compliance na prática? De forma geral e bem resumida para vocês, é através de implementação de ferramentas, como gestão de riscos, a criação de regulamento interno, realização de treinamentos, aplicação de medidas disciplinares, por exemplo. Vamos comentar agora, de forma bem rápida, sobre 3 dessas ferramentas. A gestão de riscos, por exemplo, ela vai possibilitar que o produtor identifique, analise e avalie os riscos que existem dentro da sua propriedade e, com isso, escolha a melhor forma de conter estes riscos, ou para eliminá-los ou para diminuí-los. E uma forma de conter estes riscos é a criação de um regulamento interno, também chamado de regulamento empresarial, que vai conter todas as regras a serem observadas no ambiente de trabalho. E, por fim, a questão das medidas disciplinares, como as advertências, suspensões e justa causa, que elas não possuem só um caráter punitivo, mas também educativo e corretivo, a serem aplicadas aos trabalhadores que descumprem o contrato de trabalho. Então, trazendo, por exemplo, da minha fala, do início da nossa conversa, o produtor ele poderia ter, então, aplicado uma medida disciplinar àquele trabalhador que descumpriu, que recolheu o botijão de gás. Claro que se ele tivesse treinado aquele trabalhador antes, no meu ponto de vista, é claro. Então, de forma bem resumida, o programa de compliance será implementado através de ferramentas como essas que eu comentei com vocês. Assim, para que o produtor tenha um ambiente de trabalho seguro e saudável, de acordo com o tema que eu trouxe aqui para vocês, será necessário, sim, que ele adote medidas de prevenção. Consequentemente, a implementação do programa de compliance será totalmente assertiva. Por quê? Porque a prevenção é sinônimo de economia, segurança e proteção para o seu negócio. Bem, para encerrar minha fala, eu trago para vocês mais uma frase de reflexão, em que mais vale prevenir o problema do que lidar com ele em seu pior estado. E se vocês gostaram da minha apresentação, eu trouxe aqui o QR Code, lá no Instagram eu também produzo conteúdos relacionados ao direito trabalhista preventivo no agro, e será um enorme prazer tê-los por lá. Muito obrigada e até mais. Gente, obrigado, vocês foram uma excelente plateia. Tá? Eu quero só dar mais um recadinho aqui, bem breve. Nós vamos ter o lançamento do livro Direito Agrário Brasileiro, tá? Entre hoje e amanhã aqui, tem um capítulo especial de Direito do Trabalho, redigido por esse que vos fala. Eu espero que vocês apreciem, mas é uma obra que trata de diversos temas aí do direito. Então, uma obra super completa e super recomendada, feita por profissionais de um mais alto gabarito. Um grande abraço a todos e muito obrigado.